noite, irmãos. Vamos ficar de pé para louvar e adorar o nosso Senhor. Vou começar fazendo uma oração. Senhor Jesus, obrigado, Deus, por mais um culto da Rede Homens. Obrigado por mais um tempo na sua presença, Deus. Obrigado porque eu sei, Deus, que o Senhor preparou o coração de cada um dos homens que estão aqui. O Senhor trouxe cada um dos homens que estão aqui, Deus, porque o Senhor quer falar com cada um deles, Pai. Obrigado, Deus, que o Senhor, aqueles que ainda não chegaram, Pai, que o Senhor traga-os em saúde, em cuidado, Deus. E para aqueles que estão aqui, Senhor, que o coração deles nesse momento, Deus, já possa começar a ser ministrado pelo Espírito Santo de Deus que está aqui. E nós cremos, Pai, que a sua presença está aqui sobre nós, Deus. Então que o Senhor fale conosco, Pai, através dos louvores, através da palavra, Senhor Jesus, que como um bálsamo, Deus, o Senhor venha a trazer respostas, Pai, a questionamentos que temos nos nossos corações, Pai, por momentos e circunstâncias que temos passado, Senhor Jesus. Que o Senhor abra os nossos ouvidos para escutar a sua voz nessa noite, Senhor Jesus. Assim eu oro no nome de Jesus, amém, Senhor. Glória a Deus. A graça e paz, meus irmãos, amém? Mais uma vez, a graça e paz, meus irmãos, amém? Amém. Glória a Deus. Eu gosto muito de dizer uma frase: o que você precisa está aqui, porque Jesus está aqui, amém? Glória a Deus. A primeira canção que nós vamos cantar agora era uma que nós estávamos passando o som aqui, uma canção muito gostosa, e a presença de Deus se faz notória neste lugar. Eu queria te convidar a louvar comigo, com os meus irmãos aqui, numa só voz. Vamos adorar a Jesus. Se o sol se pôr e a noite chegar, tu és quem me guia. Se a tempestade me alcançar, tu és meu abrigo. Se o mar me submergir, a tua mão me traz à tona pra respirar e me faz andar sobre as águas. Jesus, tu és o Deus da minha salvação, és o meu todo, minha paixão, a minha canção e o meu louvor. Vamos do início. Tiago, louve o Senhor. Se o sol se pôr e a noite chegar, tu és quem me guia. Se a tempestade me alcançar, tu és meu. Levante suas mãos e declare: se o mar me submergir, a tua mão me traz à tona pra respirar, me faz andar sobre as águas. Só tu és Jesus, só tu és Jesus.
Mais uma vez. Vamos aplaudir Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Como é bom estar na casa do Senhor, louvando o seu santo nome. Obrigado, Senhor. Oh, oh, oh. Cante comigo. O fogo não me queima, nas águas não vou afundar. Pois o quê? Pois estás comigo, não estou sozinho. Eu estou guardado no esconderijo, não estou sozinho. Tu estás comigo. Eu não vou temer, porque se eu estou guardado por quem nunca perdeu batalhas, seu nome é Jeová Jireh, e as promete de novo. Eu creio em ti. Eu estou guardado no esconderijo, não estou sozinho, tu estás comigo. Temer porque se eu estou guardado por quem nunca perdeu batalha. Seu nome
você está guardado nele. Guardado. E o nome dele é, seu nome é Jeová Jireh, irás prover de novo. Eu creio em ti, haja o que houver, venha o que vier, irás prover de novo. Eu creio em ti, eu não vivo do que vejo, vivo do que creio, irás prover de novo. Eu creio em ti. Aleluia. Muito boa noite, sejam todos muito bem-vindos. Tome os seus assentos, por gentileza. É com muita alegria que recebemos a cada um de vocês nessa noite, para podermos cultuar ao nosso Senhor, e com isso nós estamos muito felizes. Já agradecendo a nossa igreja, toda a liderança, que nos dá a liberdade de poder fazer um culto para homens, numa segunda-feira, com clima gostoso, tranquilo. Nós estamos muito felizes por tudo isso. E nós queremos que você continue tendo muita coragem, sendo forte, sendo corajoso, que é isso que nós necessitamos numa época que estamos passando com tantas dificuldades e tantas lutas. Mas, com o Senhor, nós venceremos a cada uma. Você que nos visita pela primeira vez, nós estamos muito felizes com a sua visita. Todos receberam uma etiqueta aí com QR Code, você primeira vez? Quem está visitando pela primeira vez, alguém não recebeu o selinho? Esse selinho vale um espetinho, tá? Alguém ficou sem o selinho? Todos receberam? Então tá bom, na saída, alguém, você não recebeu? É a primeira vez? Sim, senhor. Por gentileza, um selo para esse senhor aqui, ó. Por gentileza. Dá meio selo para ele só. Então tá bom, tá tudo certo. Você que nos visita pela primeira vez, esse culto da Rede de Homens acontece já há alguns anos. E é uma alegria porque nós queremos compartilhar com vocês o que o Senhor tem feito na vida dos homens dessa igreja. E por isso nós estamos muito felizes com a presença de cada um de vocês. Nós vamos colocar na tela aqui os QR Code, por gentileza. Ali está o nosso site e ali está para os visitantes. Por gentileza, copie isso aí, entre nos nossos grupos, receba as nossas notícias, e é um grupo bem tranquilo, você vai poder pedir oração, você vai poder compartilhar conosco, e nós vamos compartilhar com você muito das nossas histórias. E também nós queremos agradecer e mandar um alô para você que está nos acompanhando pelo YouTube. Pela primeira vez, o culto da Rede dos Homens está sendo transmitido ao vivo pelo YouTube. Então, um grande abraço para você que está acompanhando nós pelo YouTube. Que alegria. Eu vou pedir para que o Marcelo Longini venha chegando para cá, para que a gente possa dar um recado para vocês. Ele vai fazer um convite para vocês aqui. Vamos lá, Marcelão. Boa noite, homens, tudo bem? Eu vim aqui em nome da Rede Aliança de Casais fazer um convite especial para você, homem, com a sua esposa, de repente você é sua namorada, no dia 9 de agosto, segundo final de semana de agosto, segundo sábado de agosto, nós teremos o nosso café da manhã e almoço para casais. Estará ministrando nesse sábado o pastor Marcelo Gomes, vai ser lá na nossa estância.
Então depois, acho que a Rede de Homens deve postar aí o link para você fazer as inscrições, mas no final do culto eu estarei lá atrás. Se você quiser fazer já agora, você pode pegar, acessar, vai ser um tempo precioso, café da manhã e almoço aí na presença do Senhor. Tá bom? Obrigado, Zé. Qualquer coisa, procura você na saída. Ok. Então tá bom. E para você que fez o pedido de oração, e se você não fez, você há tempo de fazer, para daqui a pouquinho você trazer aqui à frente, tá bom? Vou solicitar que alguém me ajude trazendo, para colocar as orações. Então tá bom. Eu vou pedir que você fique em pé para nós orarmos, para iniciar esse momento, para que você tenha muita tranquilidade em trazer o seu pedido de oração. Certo? Se alguém quiser fazer mais um pedido, é só solicitar erguendo a mão aí, que chega o papel e a caneta até você, enquanto nós oramos. Querido Senhor Deus, querido Pai, obrigado por esta noite, Senhor, porque cada louvor, cada oração, cada palavra que vai ser liberada aqui neste altar, que nos alinhe nos propósitos do Senhor, para que as nossas vidas, para que as nossas casas, para que a nossa igreja seja feita conforme a Tua vontade, Senhor. Vamos entregar esse culto a Deus com corações abertos, pronto para servir e obedecer. Sejamos homens com propósitos, cheios do Espírito, firmes na rocha, que a rocha é Jesus Cristo. Em nome de Cristo Jesus, que já agradecemos por tudo que o Senhor fez até aqui. Em nome de Cristo, amém. Que você possa agora, enquanto nós louvamos, trazer o seu pedido de oração. Lutamos com armas de fé e nada irá resistir enquanto adoramos. Em meio às tribulações, nosso Deus é vencedor, nós o adoramos. Levante sua voz e diga que Ele é vitorioso. Vitorioso és, na tempestade está, seu nome infalível és, por sempre em vão, teu trono assim está, teu nome imutável é, o inferno não prevaleceu e
levantou a sua voz, declare que Ele é vitorioso. Levante suas mãos e declare: vitorioso és. Diga: sim, Jesus, teu nome infalível, glorioso. Os reinos vêm e vão, seu trono permanece imutável. Sim, Jesus, pode ser melhor porque é para Ele. Diga: vitorioso és. Mais forte, levante suas mãos, amado. O vitorioso és. Adore como nunca adorou esse Deus que é soberano, é maravilhoso. Oh, aleluia. Os reinos vêm e vão, os reinos vêm e vão. O teu trono acima de todos, o teu nome imutável é. Uma salva de palmas para Jesus. Aleluia, glória a Deus. Vamos orar, irmãos. Senhor Jesus, obrigado, Deus, por esse tempo de louvor na sua presença, Pai. Nesse momento nós colocamos, Pai, os pedidos trazidos aqui na frente, diante da sua presença, Deus, crendo que o Senhor ouve as nossas orações, conhece, Pai, os nossos pensamentos, Senhor. Então que nesse momento, Deus, o Senhor possa vir a responder, Senhor, cada um dos pedidos colocados aqui diante da sua presença, Deus. Nós cremos que o Senhor tem um plano, Pai, para cada vida aqui. Nós cremos que cada circunstância passada, Senhor, tem um aprendizado por trás, Senhor Jesus. Então que o Senhor venha responder às orações e às aflições dos seus filhos, Pai. O Senhor sabe do que eles precisam, o Senhor sabe o caminho que eles precisam seguir, Senhor. Então que nesse momento, Pai, cada pedido que foi colocado aqui à frente, Pai, seja respondido pelo Senhor, Deus. Que o Senhor derrame da sua sabedoria sobre os seus filhos, dê discernimento nas tomadas de decisão, Pai. Guie-os nos caminhos do Senhor, para que para a honra e glória do seu nome, Pai, aquilo que o Senhor tem guardado para cada um deles, Pai, aconteça. Assim nós oramos no nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Irmãos, pode se sentar. Pastor Jodson, por gentileza. É uma alegria, mais uma vez, estamos recebendo aqui o pastor Jodson, um homem usado por Deus, é ali da Assembleia de Deus de Londrina, e a gente tem uma amizade já de um bom tempo, e que o Senhor te use mais uma vez. Vamos orar. Senhor Deus, obrigado, Pai, por esse culto, por esse momento, e nós vamos agora ouvir a Tua palavra, Senhor. Que o Senhor mais uma vez use a vida do pastor Jodson, Pai Santo, e que a sua palavra, Senhor, que vem de Ti, Senhor, penetre em nossos corações, Pai Santo, e possa, Senhor, marcar as nossas vidas mais uma vez, Senhor. Nós Te louvamos e Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Obrigado, querido. Obrigado, meu irmão. Glória a Deus. A paz de Cristo a todos. Amém. Que alegria poder estar com vocês. Hoje eu cheguei cedo, viu? Hoje deu certo, para a glória de Deus. Vou chegando para bater o débito que ficou da outra vez. Quem não estava aqui mês passado, eu cheguei atrasadíssimo por conta de um acidente, engarrafamento, uma retenção que houve na estrada, mas hoje quase que eu dormi aqui em Maringá para não atrasar para a reunião de hoje. Meus queridos, um prazer estar com vocês mais uma vez nessa linda e abençoada igreja. Obrigado a toda a liderança do Ministério de Homens, o presbitério da igreja, o ministério. Uma alegria. Eu quero convidá-los para nós lermos um texto da Palavra de Deus, que Deus trouxe ao meu coração para a gente meditar junto na noite de hoje. Está lá no livro do Gênesis, capítulo 40. Gênesis 40. Eu quero ler com vocês a partir do versículo de número 1. Gênesis 40, a partir do verso de número 1. Uma passagem bastante conhecida, mas eu quero compartilhar alguns princípios que eu aprendo nesse texto aqui com vocês. Gênesis 40, a partir do verso 1, diz assim: Algum tempo depois, o copeiro e o padeiro do rei do Egito fizeram uma ofensa ao seu senhor, o rei do Egito. O faraó se irou com os seus 2 oficiais, o chefe dos copeiros e o chefe dos padeiros.
e mandou prendê-los na casa do capitão da guarda, no cárcere ou na prisão em que José estava. O capitão da guarda os deixou aos cuidados de José, que os servia. Depois de certo tempo, o copeiro e o padeiro do rei do Egito, que estavam na prisão, sonharam, cada um teve um sonho, ambos na mesma noite, e cada sonho tinha a sua própria interpretação. Amém. Louvado seja o Senhor pela sua palavra. Meus queridos, esse texto que a gente acabou de ler, ele conta para nós um pedaço da história de um personagem conhecidíssimo da narrativa bíblica do Antigo Testamento. Um camarada chamado José. A história de José é uma história marcante, é uma história cativante, por conta da forma que Deus age na vida dele, as reviravoltas que acontecem e como a gente percebe Deus o conduzindo em direção ao seu propósito. Aqui no capítulo 40, José está no Egito. Depois de ter enfrentado um processo bem tenso, ele está vivendo agora um dos momentos que, na minha visão, é um dos mais complicados. Por quê? José é um hebreu, vinha de uma família grande com vários irmãos. A Bíblia diz que, por uma conjunção de fatores, os seus irmãos desenvolvem por ele ódio, rancor, amargura. Isso redunda num atentado contra a vida dele. Lançam ele numa cova, querem matá-lo, depois acham melhor ter algum tipo de lucro nisso e não ter esse sangue teoricamente nas mãos. Então vendem ele para um grupo de mercadores que está passando e esse cara vai parar no Egito. No Egito ele chega lá na condição de um escravo. A Bíblia diz que ele foi adquirido, comprado por um oficial de Faraó chamado Potifar. José, então, que era um hebreu, um moleque, o filho até então mais novo de uma família, agora se vê na condição de um escravo numa nação estrangeira, numa outra cultura, trabalhando na casa desse cara chamado Potifar. A Bíblia diz que Deus abençoa José. A mão do Senhor era com ele. José começa a trabalhar naquela casa e chama a atenção porque aquilo que ele faz tem uma marca diferente. Ele prospera. A palavra de Deus diz que isso chega ao ponto do Potifar ir o elevando e dando para ele tanta responsabilidade que o Potifar nem sabia mais dos detalhes da gestão da sua casa. Tudo estava na mão do José. E aí, por favor, preste atenção. José é um cara que vê a vida virar de pernas para o ar. Ele se vê fora da sua pátria, ele se vê longe da sua família, ele se vê num local totalmente fora do seu contexto, ele se vê numa condição diferente daquela que ele era ou tinha sido ou vivido até aqui. Agora ele é um escravo, ele está numa casa de um oficial egípcio, tudo saiu do lugar. Agora, embora não de forma ideal, mas as coisas começam a ganhar alguma forma. Por quê? Ele, que era um simples escravo, agora começa a ganhar notoriedade. O seu trabalho passa a ser reconhecido, a obra das suas mãos prospera. E ele, que era mais um estrangeiro vivendo naquela realidade, agora a Bíblia diz que ele é colocado na posição de mordomo na casa do chefe egípcio chamado Potifar. Então preste atenção, tudo se perdeu. Agora, alguma coisa começa a ganhar uma nova forma. José agora tem uma rotina, José tem algum status, José tem função, José tem prosperidade dentro daqueles limites. Não é como a casa do pai, mas pelo menos agora as coisas começam a se encaixar. E no que as coisas começam a se encaixar, eu penso que no coração a esperança começa a reviver. Agora as coisas estão ganhando nova forma. José vai experimentar uma nova pancada. José vai experimentar um novo revés. E que revés é esse? A Bíblia diz que a mulher do Potifar começa a se engraçar para cima dele, começa a circundá-lo, parte para cima dele. Ele, temente a Deus, ele diz: eu não posso me deitar com a senhora. O meu Senhor me deu atribuições, responsabilidades, mas Ele me deu limites. E eu tenho não apenas limite dele, eu tenho limites do meu próprio coração. Há um Deus que me vê. Eu não posso. Ela gruda nele, ele foge e o restante da história é: o Potifar recebe a reclamação de sua mulher, a acusação contra José de atentado violento ao pudor, tentativa de estupro.
e José vai ser lançado na prisão. Preste atenção, tudo desmoronou, vendido, mandado para o Egito, escravo. Quando as coisas parecem que começam a voltar para o lugar, agora eu tenho pelo menos uma função, responsabilidade e algum tipo de status, confiança, vem essa nova pancada e desmorona tudo. Agora José se vê numa prisão egípcia, encarcerado, com uma acusação grave sobre os seus ombros e tendo que agora viver num ambiente prisional. A palavra de Deus diz que José está agora preso. Eu nunca fui preso, mas por conta da função pastoral, no ministério que eu atuo na igreja, a gente com certa regularidade visita ambientes prisionais. A gente tem um trabalho de capelania dentro de prisões, em todos os ambientes prisionais lá na cidade de Londrina. Prisão é um ambiente desafiador para o ser humano. Por quê? Por conta de produzir em nós uma coisa que nos desestabiliza, que é o cerceamento da liberdade. A questão não é simplesmente estar num lugar fechado. A questão é saber que não posso sair a hora que eu quiser. O elevador é um lugar fechado. Do ponto de vista racional, é um negócio de maluco. É uma caixa metálica que a gente está dentro. Ou revestida metalicamente que a gente está dentro. Só que a gente consegue estar ali com certa tranquilidade se você não sofre de claustrofobia. Há dias atrás, estava numa determinada cidade, fiquei hospedado num local que ficava no 27º andar. Você entra dentro, aperta o 27, aquele troço vai subindo, 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 e até aí, teoricamente, ok. O problema é se o elevador para. E quando o elevador para, a gente se desespera. Não é porque imediatamente faltou ar. Não é porque as paredes ficaram menores. É porque, no momento em que ele para, a gente passa a ter a certeza que não vai conseguir sair da hora que quiser. Eu não sei quanto tempo eu vou ficar ali dentro. Eu não sei quando aquela porta vai se abrir. Essa sensação ou essa convicção de que não posso sair agora é desesperadora para nós. Então preste atenção, o José está numa prisão. E prisão é essa realidade, esse ambiente desafiador, porque envolve ou espelha o cerceamento da liberdade. José agora está preso, não tem como sair. Esse é o cenário. No capítulo 40, a Bíblia diz que o José está lá preso, e a Bíblia diz que chegam na prisão mais 2 prisioneiros. Há uma inserção de 2 outros indivíduos. A Bíblia não diz os seus nomes, a Bíblia diz apenas suas funções anteriores. O chefe da copa, ou o copeiro-chefe, e o padeiro-chefe do faraó também são presos. A Bíblia faz questão de destacar que eles foram presos ou eles estavam na prisão onde José estava. Então preste atenção, por favor. Eu tenho 3 homens dividindo o mesmo espaço prisional. Eu disse que prisão é desafiadora porque é o cerceamento da nossa liberdade. E a gente pode olhar para a prisão não apenas do ponto de vista físico-material, uma estrutura de concreto com grades, mas nós também, em alguns momentos da vida, experimentamos realidades de prisão, enquanto cerceamento da liberdade. Por exemplo, uma enfermidade, ela pode gerar em nós um cerceamento da liberdade. Ela nos limita. Algumas vezes nos limita do ponto de vista de movimento. Dependendo da enfermidade, talvez possa ter alguém nos acompanhando agora via internet que queria estar aqui, mas está numa cama se recuperando. Está com uma dor aguda, está com um membro paralisado que o impede de se mover. A enfermidade nos limita também em outras dimensões. Dependendo do nível de enfermidade que a gente tem, ela limita a gente com relação, por exemplo, a cardápio. Por conta dessa enfermidade, eu não posso comer isso, eu não posso comer aquilo. Minha vida se torna mais restrita, mais diminuta. Eu passo a ter agora novos limites. Meu pai é diabético. Por ser diabético, a vida dele ganhou novas configurações quando descobriu a diabetes e o nível em que ela estava. Agora, a vida ganhou novos contornos, novos limites. Enfermidade pode ser uma realidade que cerceia a nossa liberdade. A gente experimenta cerceamentos de liberdade, por exemplo, da questão financeira. Talvez haja alguém aqui
que possa estar enfrentando uma realidade de um endividamento financeiro, a perda de um emprego, um momento difícil na vida financeira. Isso também cerceia a nossa liberdade. A gente tem que reconfigurar a vida. Não dá mais agora para sair todo final de culto para comer fora. Embora eu queira muito isso, embora isso fizesse parte da minha rotina, essa condição agora me define novos limites. Não posso mais comprar o que queria. Talvez terei que abrir mão daquele bem, terei que descer o padrão de vida. A vida assume novos contornos. O filho que estudava na escola X de Maringá, agora eu vou ter que mudá-lo para a escola Y. A questão aqui é o cerceamento da liberdade que a prisão traz. E a gente poderia falar de outras dimensões. Cerceamento do ponto de vista emocional, que faz com que a gente se sinta preso de alguma maneira na vida espiritual, em muitas dimensões. A vida ganhando novas configurações, novos contornos e novos limites. A Bíblia diz que José está preso, chega na prisão o copeiro e o padeiro. Eu tenho 3 homens dividindo a mesma prisão. Se você puder, diga comigo, por favor, uma prisão. Pode ser melhor, diga uma prisão. Eu tenho os 3 caras na mesma prisão. Eles compartilham do mesmo espaço, do mesmo ambiente, uma prisão. Só que a Bíblia diz que, embora os 3 estejam numa prisão, eles entraram nessa prisão por portas diferentes, ou por caminhos diferentes. Ouça, eu tenho uma prisão. Do ponto de vista simbólico, essa prisão tem 2 entradas. Por que José está preso? José está preso por causa de uma acusação mentirosa, infundada e oportunista. José entrou na prisão, só que ele é um inocente. Os outros 2 prisioneiros entraram na mesma prisão. A prisão é a mesma. Só que a Bíblia diz que eles ofenderam o faraó, o rei do Egito. Então ouça, uma prisão, 2 entradas, um inocente e os outros têm sobre si uma acusação de culpa. Tão importante quanto a gente discernir onde está, é a gente também buscar discernir por que estamos aonde estamos. Alguns de nós podem ter entrado aqui essa noite experimentando realidades como essas, desafiadoras, prisão, cerceamento, limites redefinidos, apertos. A pergunta é, por que vim parar aqui? Porque na mesma prisão há Josés. E quem é o José? O José é o cara que foi parar nessa condição, mas que sob ele não há culpa. O José é o cara que está lidando com uma enfermidade que o diagnóstico é, isso tem fundo genético. Eu não escolhi, eu não defini que esse DNA, isso estaria em mim. Ao mesmo tempo que eu tenho na prisão o José, eu também tenho o copeiro e o padeiro. Tem gente que está lidando com situações de aperto na vida, que são situações que ele não provocou. É o cara que foi demitido, e o que disseram para você foi corte, redução de despesas, contenção, redefinição, mudança estratégica. Pô, você sabe que você foi um bom funcionário, você era um cara dedicado, você estava envolvido ou comprometido com a empresa, uma realidade que não fazia parte da sua ação direta veio sobre você. Eu entrei na prisão pela porta do José. Só que, ao mesmo tempo, nessa mesma prisão, tem gente que entrou pela porta do copeiro e do padeiro. Tem gente que está enfrentando apertos financeiros hoje, que não é simplesmente por causa da conjuntura econômica nacional ou mundial. É porque você rompeu limites. Você quis criar um padrão de vida irreal. Você quis tirar onda com alguém. Você foi inconsequente. Alguém que está lidando hoje com uma enfermidade, que não é fruto de algo que a gente não tenha plantado. A gente está colhendo uma semeadura que a gente fez. Descuidado. Eu tenho um querido conhecido que perdeu a visão. E o motivo pelo qual ele perdeu a visão não é por conta de uma interferência maligna, o diabo veio e furou o olho dele. Um quadro severo de diabetes, que esse camarada, cada vez que é alertado a respeito dos cuidados que ele devia ter, ele diz assim, eu quero curtir a vida. E hoje, o cerceamento da liberdade de ter que andar sendo conduzido por alguém é fruto da falta de cuidado e de responsabilidade. Uma prisão, 2 entradas. É possível que eu tenha entrado pela porta de José. Uma realidade
para além de mim, adversa, me jogou aqui. Ou pode ser que eu tenha entrado pela porta do copeiro e do padeiro. Eu estou administrando uma semeadura que eu fiz. Eles ofenderam Faraó. Primeiro, uma prisão. Segundo, 2 entradas. Terceiro, a Bíblia diz que essa prisão, que tem 3 prisioneiros que vieram por 2 entradas, ela tem 3 saídas. O texto diz que esses 3 homens, cada um saiu para um destino diferente. O padeiro, a Bíblia diz que saiu para a morte. Os seus dias de prisão terminam numa forca no Egito, sendo morto. O copeiro, lá no versículo 20, a Bíblia diz que ele, depois de ter o sonho interpretado por José, ele é reintegrado no seu cargo e voltou a dar o copo na mão de Faraó como antes fazia. José entrou nessa prisão e saiu para ser governador de todo o Egito. Uma prisão, 2 entradas, 3 saídas. Talvez você entrou aqui hoje enfrentando uma realidade dessa, de aperto. Primeira pergunta, por que você entrou? Pode ser que você seja alguém que diga, eu sou um José. Eu não contribuí para isso, mas estou nessa situação. Ou você seja um copeiro e um padeiro. Eu sei que eu entrei aqui por causa de erros que eu cometi. Segunda pergunta, por onde você vai sair? O padeiro saiu para a morte. Alguns de nós talvez estejam ensaiando sair por essa porta. A porta da desistência, do abandono. Vou acabar com tudo. Vou acabar com tudo. A vida se tornou complicada, o aperto veio, eu vou abandonar a família. Eu vou desistir desse projeto. Eu vou abandonar essa carreira. Eu vou abandonar meu escopo profissional. Eu vou fechar a empresa. Por quê? Porque já que eu estou numa realidade que eu não consigo controlar, eu vou dar um fim para isso. A Bíblia diz que o padeiro do rei do Egito saiu para morrer. Essa é uma possibilidade. Você que talvez tenha entrado aqui e que sua mente e coração têm sido assediados por pensamentos de talvez tirar sua própria vida. Vou acabar com isso de uma vez por todas. Eu resolvo essa parada. Fechou. O copeiro, ou melhor, o padeiro, saiu para a morte. Essa é uma possibilidade. Crises que se abatem sobre nós, que muita gente sai pelo caminho, que é o caminho do padeiro. É o divórcio, é o abandono, é a deserção, é a entrega. Existe uma segunda porta, que alguns de nós também ensaiam sair por ela, que é a porta do copeiro. O que o copeiro fazia antes de ser preso? O copeiro, antes de ser preso, entregava o copo na mão do faraó. Foi preso. Depois de um tempo na prisão, ele sai. E o que ele passou a fazer a partir de agora? Entregar o copo na mão de faraó. O que você fazia antes dessa crise? Eu fazia isso, isso e isso. Foi preso? Fui. Foi difícil? Foi. E o que você está fazendo agora? Eu estou fazendo exatamente o que eu fazia antes. Existe a porta da desistência e existe a porta da mesmice. A reprodução de comportamento. A volta ao status anterior. Você sabe que um dos grandes problemas do Brasil, relacionado à questão carcerária e à questão penal, é uma coisa chamada reincidência. É o cara que é pego num crime, é o cara que vai para um espaço prisional, é o cara que passa por um processo corretivo e quando sai, a gente diz assim, e agora? E muitos deles voltam a fazer exatamente o que faziam. Porque aquele ambiente, ao invés de ser um tempo onde a gente pudesse ser reformado para voltar e sair dali com uma vida diferente, a gente volta para viver exatamente a mesma coisa. Alguns de nós estão pedindo a Deus, Senhor, abre para mim uma porta, me tira desse aperto. Mas a grande pergunta é, se Deus hoje abrir as portas desse aperto que você está enfrentando, você voltará a fazer tudo exatamente igual? Porque alguns de nós
Estão querendo ver a dívida paga, não para que a gente possa reconfigurar a vida, mas porque a gente possa comprar de novo aquilo que deixou lá atrás. Alguns estão querendo se ver livres dessa enfermidade, não para que, por meio do testemunho disso, a gente possa ter uma nova oportunidade de configurar uma nova vida, mas o que a gente quer é uma coisa diferente. A gente quer voltar a reproduzir o que via antes. Tem um querido da minha família, que há um tempo atrás passou por um processo de uma enfermidade, teve um infarto, teve que fazer um cateterismo, por conta de o coração totalmente, ou as veias, artérias, eu não sou da área, entupidas. Internação, UTI, cirurgia, A esposa vai buscar ele no hospital no dia da alta. Sai do hospital, ele entra dentro do carro e diz assim: meu amor, que alegria, que bom que você sobreviveu depois desse processo tão complicado. Meu amor, o que você quer fazer? Ele disse para ela assim: me leva para uma churrascaria agora. Eu quero arregaçar, meu irmão. Quero comer. Estou com a boca salivando por um cupim gorduroso. A porta se abriu da prisão. O que você fazia antes de ser preso? Entregava o copo na mão de Faraó. E agora? Eu entrego o mesmo copo na mão do mesmo Faraó. A Bíblia diz que o copeiro, ele voltou para o mesmo lugar. E quem volta para o mesmo lugar, esquece de tudo. Ele esqueceu até do José. Voltou para viver a mesma vida. Alguns de nós não estão querendo livramentos de Deus. Alguns de nós estão querendo escapes. Você lembra do ladrão que está ao lado de Jesus na cruz? Ele não quer uma mudança de vida. O que ele quer é sair do problema. Ele diz: ei, se você é mesmo filho de Deus, manda que a gente, dá um jeito da gente sair daqui. O que ele está dizendo é: pouco importa quem o Senhor é, pouco importa o que o Senhor pode produzir em mim, se o Senhor me tirar daqui, é o que eu preciso. Enquanto o outro olha para o Senhor e diz, rapaz, olha para ele e diz: cala a boca, cara. Se eu não tivesse preso aqui, eu dava um soco na tua cara. Tu não está vendo com quem tu está falando? É Deus que está aqui no nosso meio. Senhor, eu não sei se eu teria outra chance de pisar nesse chão, mas eu reconheço que tu és Deus. Por isso, o meu pedido é apenas um. Eu não quero sair da cruz. Eu não quero sair dessa prisão física. Eu quero mudar minha vida por inteiro. Por isso, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Eu quero uma mudança profunda. Uma prisão, 2 entradas e 3 saídas. O padeiro saiu para a morte. O copeiro saiu para fazer exatamente o que fazia. E o José? José saiu para ser o que nunca foi, estar onde nunca esteve e viver o que nunca viveu. Qual é a nossa escolha? Nós vamos sair pela porta do padeiro? Essa crise, esse aperto, essa dificuldade complicada, esse reajuste, essa limitação vai nos fazer desistir? Essa limitação, a gente está buscando um escape dela porque a gente quer fazer tudo exatamente igual? Ou será que essa noite Deus nos trouxe aqui, e eu creio nisso, para dizer para você: meu filho, eu quero que você saia para viver uma vida totalmente diferente. Tudo novo. E a grande pergunta é, nos minutinhos que eu tenho, o que determina por onde eu vou sair? O que determina por onde eu vou sair é como eu passo pela prisão. A Bíblia diz que esses homens, enquanto estavam nessa crise, nesse aperto, eles têm comportamentos diferentes. A palavra de Deus diz que o copeiro e o padeiro, eles, durante o tempo que estão lá, eles produziram apenas uma coisa. Diga comigo, por favor, o copeiro e o padeiro. Pode ser melhor, diga: o copeiro e o padeiro sonharam. Sonharam. O tempo que eles estão ali dentro, a Bíblia fala apenas de uma ação deles. Sonharam, e a Bíblia diz que por isso ficaram perturbados. E aqui eu quero falar de sonho na perspectiva de uma produção da nossa mente enquanto fonte de expectativas. Tanto é que o que sonhou mais alto, sonhou que voltava a fazer o que fazia antes. Prisão não é lugar de sonhos.
Nós, quando enfrentamos crises agudas, não podemos apenas ou exclusivamente nos concentrar naquilo que nossa mente e expectativa pode produzir. E nós muitas vezes fazemos isso. Isso se transforma numa fonte geradora também de ansiedade. Essa crise aqui, não, se eu fizer isso, se eu fizer aquilo, não, se eu fizer isso aqui, se eu fizer aquilo outro. E alguns de nós estão perdendo sono. Alguns de nós não estão conseguindo dormir. Alguns de nós estão ansiosos. Alguns de nós estão perturbados. Porque nesse momento de aperto, a gente fica trabalhando 24 horas com a nossa mente, projetando cenários, possibilidades. A Bíblia diz que os dois sonharam. A palavra de Deus diz que José resolveu fazer outra coisa. Quando eles falam, nós tivemos um sonho, José diz para eles assim, ou melhor, José não diz, eu vou contar um sonho para vocês. José diz para eles assim, contem-me o sonho, que eu vou buscar de Deus a revelação. Prisão não é lugar de sonho. Prisão é lugar de revelação. Enquanto o sonho é a produção da minha mente expectativa, que no máximo me conseguirá vislumbrar a possibilidade de voltar ao lugar onde estava, revelação é a graça de Deus que me toca, mostrando possibilidades e um futuro que eu não conseguiria enxergar. Nesse momento de crise, busque em Deus revelação. Senhor, o que o Senhor tem para mim? Senhor, como é que eu faço para sair daqui? Senhor, me mostra um caminho que talvez eu ainda não percebi. Senhor, eu tenho essa e essa. Senhor, eu estava pensando aqui em ligar para o meu gerente. Senhor, eu estava pensando aqui em fazer esse movimento. Eu tenho essa possibilidade aqui, mas eu não quero me fiar nas minhas possibilidades. Eu quero a tua revelação. José buscou de Deus revelação. Segunda coisa, e aqui eu termino. O que determina por onde a gente vai sair, primeiro, é aquilo com o qual a gente se ocupa e produz, enquanto uns estão sonhando, outros estão buscando revelação. Segundo, o que determina por onde a gente vai sair é a nossa postura em meio a essa crise. A Bíblia diz que enquanto o copeiro e o padeiro estão ociosos e perturbados, José os servia. Servia. Posso ajudar o senhor de alguma maneira? Deixa eu passar um pano aqui. Deixa eu fazer isso aqui. Por quê? José entendeu que enquanto a porta não se abre, eu posso e devo me ocupar fazendo alguma coisa útil. Você sabe que um dos grandes problemas da nossa população carcerária brasileira se chama ociosidade. Como diziam os mais antigos, mente vazia é oficina de quem? Do Satanás. À toa, a mente viaja. A gente pode ocupar essa postura passiva, que muitas vezes é inclusive uma infantilidade nossa. A gente entrou numa situação complicada, a gente está enfrentando uma crise, e a gente está querendo fazer um tipo de pressão infantil, inclusive para Deus. Enquanto o Senhor não me tirar dessa situação também aqui, eu não faço absolutamente nada. Enquanto essa situação não mudar, também não participo mais do ministério de homens. Também não vou mais fazer parte da célula. Não conte comigo para nada. O que a gente está dizendo para Deus é, eu estou aqui, eu vou fazer beicinho, eu vou me estagnar até essa porta se abrir. José me ensina que enquanto a vida passa por apertos, eu posso estagnar ou eu posso fazer o que posso. Eu vou servir. Em Atos capítulo 16, a Bíblia conta a história de dois caras que estavam, assim como José, presos de forma injusta, Paulo e Silas. Paulo e Silas foram lançados numa prisão, foram açoitados. A Bíblia diz que perto da meia-noite, esses caras estão lá na prisão, e a Bíblia diz que eles resolvem fazer uma coisa. Cara, não dá mais para a gente pregar lá fora, nos colocaram aqui dentro, não tem como sair nesse momento. Paulo e Silas poderiam ter, de forma adotada,
da ansiedade, da ociosidade ou da revolta, assumiu uma postura totalmente diferente. Eles poderiam ter formado ali o primeiro comando de Éfeso. Vamos montar uma rebelião aqui dentro, cara. Vamos meter fogo nos colchões aqui. Vamos elaborar um plano de fuga. A Bíblia diz que enquanto eles estão nesse aperto, eles resolvem cantar e orar. É o que a gente pode fazer agora. E a Bíblia mostra dois tipos de postura. Atos 16, a Bíblia diz assim: Paulo e Silas cantavam e oravam, e os outros presos escutavam. Ou a gente se torna ativo com aquilo que pode, ou a gente simplesmente contempla o que está rolando. A Bíblia diz que perto da meia-noite, enquanto eles serviam, cantavam e oravam, houve um terremoto. E todas as portas se abriram. E aqueles homens saíram para a glória de Deus. Enquanto o aperto não passa, você vai ficar sentado aí, fazendo greve para com Deus. Você vai ficar sentado aí, remoendo o passado. Você vai ficar viajando nas suas projeções. Ou você vai aproveitar esse tempo para dizer: Deus, o que eu posso fazer agora é isso. E eu preciso, não de um sonho, eu preciso da tua revelação. Porque quem caminha debaixo de uma revelação de Deus, sai, como José, para estar onde nunca esteve, viver o que nunca viveu e desfrutar do que nunca desfrutou. Essa prisão não é um caminho que Deus confinou você para a sua morte. Essa prisão, esse aperto, é uma escala de Deus na história que Ele tem construída para você. Como você vai sair é uma decisão sua. Quer jogar tudo para o alto? Passe pela porta do padeiro. Há forcas que esperam a gente com muita facilidade. Quer viver o que vivia? Arrume uma solução improvisada e volte tudo ao normal. Mas talvez, daqui a algum tempo, você vai estar nessa prisão de novo. Ou, pelo amor de Deus, que hoje o Espírito Santo diga ao seu coração: busque em mim a revelação que eu tenho. E você vai sair, eu creio, para viver um tempo novo de Deus em nome de Jesus. Você pode ficar de pé? Você pode fechar seus olhos? Eu quero orar com você. A palavra de Deus não volta vazia. Deus não reúne o seu povo em vão. E eu tenho convicção de que Deus trouxe alguns homens hoje aqui que estão enfrentando apertos complicados demais. Você viu sua vida nos últimos tempos assumir novas configurações limitantes. Pastor, as coisas estão apertadas em muitas dimensões, em diversas áreas. Deus sabe, você sabe quais são. E nesses momentos de crise e de aperto, o nosso coração se desespera. Você que tem sido assediado por pensamentos de sair pela porta do padeiro, melhor acabar com tudo, que aí alivia isso de uma vez. Você que talvez tenha ou esteja procurando soluções improvisadas para sair rápido, mas sem mudanças profundas. Eu queria viver o que eu tinha antes. Deus está chamando você hoje para escolher uma saída diferente. Não a porta do copeiro. Nós não vamos desistir. Ou melhor, a porta do padeiro. Não a porta do copeiro, nós não sairemos para a mesmice. O Senhor nos chama a passarmos pela porta de José. Tudo novo para a glória de Deus. Deus falou contigo? Essa palavra foi para você? Eu quero convidar você para sair do seu lugar. Eu quero orar contigo em nome de Jesus. Pastor, essa palavra foi para mim. Deus falou comigo. Eu estou enfrentando um aperto. Só Deus sabe em que dimensão é. A vida se tornou confinada, desafiadora. Está tudo apertado. Deus é poderoso para abrir a porta hoje para você. Mas o desejo de Deus é que você escolha a saída certa. Venha mais para frente, pode vir mais.
Os intercessores aqui vão te abraçar, vão estender as mãos sobre ti. Uma prisão, 2 entradas, 3 saídas. Você não vai sair para a morte. Você não vai sair para a mesmice. Você vai sair para viver o novo dia que Deus tem para você. Enquanto a prisão não se abre, a gente busca em Deus revelação. Que Deus abra hoje os seus olhos. Que Deus faça você enxergar o propósito. Que Deus faça você perceber coisas que você não tinha visto ainda, para a glória de Deus. Pai querido, em nome de Jesus, aqui estão, Deus, meus irmãos, gente querida, gente amada. Alguns deles eu estou vendo pela primeira vez, mas o Senhor conhece desde antes de nascer. O Senhor sabe como é que eles chegaram aqui essa noite. Alguns homens, Deus, estão enfrentando apertos severos, complicados, desafiadores, Senhor. A vida se tornou apertada. A vida assumiu novos limites que a gente não gostaria que tivesse. Nosso coração se tornou ansioso, preocupado. Alguns de nós têm perdido o sono, Senhor. Alguns de nós, Deus, têm estado ansiosos, Deus. Alguns de nós, Deus, têm se desesperado por conta dessa nova configuração que a vida tem tomado. A sensação é de estarmos numa prisão. Porém, Deus, a Tua palavra vem nos alertar que é possível sair da prisão, mas por um caminho correto. Em nome de Jesus eu repreendo, Deus, todo espírito, Senhor, de desistência. Nós não vamos abandonar. Nós não vamos jogar tudo para o alto. Nós não abriremos mão do casamento. Nós não abriremos mão da família. Nós não abriremos mão da carreira. Nós não abriremos mão do ministério. Nós não vamos desistir. Senhor, nós rejeitamos a porta do copeiro em nome de Jesus. Nós não queremos uma solução imediata que nos permita viver o que vivíamos antes, Deus. Nós não queremos sair dessa dívida para contrair uma outra maior. Nós não queremos, Deus, ser livre dessa enfermidade para voltar a viver o mesmo estilo de vida de antes. Nós queremos sair para viver o que José viveu. Tudo novo, Senhor. Novos ambientes, novas realidades, nova visão, nova percepção, novas ocupações, novos cenários, novas estratégias para a glória de Deus. Que seja assim, em nome de Jesus, hoje e sempre. Amém, amém e amém. Pai, em nome de Jesus, nós nos colocamos diante de Ti, ó Pai, e oramos, ó Pai, para que o Senhor possa nos tirar dessa prisão, tirar, Pai, dessas situações que têm roubado a paz, roubado, ó Pai, a segurança, a confiança em Ti. Por isso, Deus, em nome de Jesus, oramos para que a revelação do Senhor possa vir sobre a vida de cada um aqui, Senhor. Pai, dê discernimento, dê clareza. Pai, revela a Tua vontade, traz a Tua direção, ó Pai. Deus, que cada um possa viver uma estação nova, um tempo novo do Senhor. Por isso, Deus, em nome de Jesus, nós apresentamos. E que cada um aqui, ó Pai, possa ser tomado de fé, tomado, ó Pai, de ousadia, de confiança em Ti. E poder depositar no Senhor, ó Pai, sabendo que Tu és o Deus Pai, o Deus provedor, o Deus que cura, o Deus que restaura, o Deus que transforma. Vem trazer um tempo novo, Pai. Por isso nós apresentamos, Senhor, a vida de cada homem aqui, diante do Senhor, Pai. E que possamos sair dessa prisão,
para algo melhor, para algo novo, para um tempo novo no Senhor, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus abençoe a sua vida. Já estamos partindo para o encerramento. Mais uma vez, você que esteve aqui nos visitando, seja muito bem-vindo. Acompanha-nos para que você possa voltar. Lembrando que você tem o direito ali ao espetinho, tá? E nós queremos receber você com um abraço, um acolhimento. Seja muito bem-vindo. Também quero lembrar você, assim como nós ouvimos com a palavra, entra por uma porta e você não vai sair pela mesma porta. Você vai sair por essa porta, porque aqui vai ter o espetinho. Então a porta ali está fechada e você não vai poder sair por lá. A mensagem veio em ótimo momento e em boa aplicação agora. Aquela porta, o José Carlos está até lá já de postura para ninguém sair. Então nós vamos sair aqui e você vai ter vamos ter um tempo ali de confraternização. Tem ali o espetinho. Você que já adquiriu, já pode ir lá pegar o seu espetinho. Você que ainda não adquiriu, os nossos irmãos estão ali. Vamos ter um tempo ali de comunhão. Amém? Queremos agradecer a todos e que possamos, no próximo culto, vir convidar mais alguém e assim poder receber todos e crescemos no Senhor. Amém? Recebam a bênção do Senhor. Antes da bênção, Pastor Jodson, muito obrigado mais uma vez. Bênção de Deus. Que Deus continue te usando com graça, com sabedoria, com autoridade, em nome de Jesus. Amém? Que a graça, a maravilhosa graça do Senhor Jesus, o amor do nosso Deus Pai, e que o poder e a unção do Espírito Santo esteja sobre a sua vida, sobre a sua casa, a sua família, sobre a igreja do Senhor Jesus, até a volta dele. Amém. E que Deus abençoe, e uma ótima confraternização agora, juntos ali.